que eu sou professor e sou também consultor de empresas, escrevo algumas coisas para algumas revistas da Editora Abril, o CSA, A Vida Simples, também para On Point, que é a revista brasileira, a Harvard Business Review do Brasil. Enfim, então isso me obriga a estar sempre lendo, sempre em contato, sempre pesquisando. Quando eu percebi que a grande demanda das empresas que me chamaram para atuar como consultor, ou simplesmente para dar uma palestra, quando a grande demanda era o que é que nós vamos fazer na crise, como é que nós vamos sobreviver a esses tempos difíceis, eu fui procurar um pouco de literatura. Com auxílio de um professor do INSPER, um jovem professor brilhante do INSPER, chamado Flávio Macau, nós fizemos um levantamento de artigos publicados em bons locais, por exemplo, em Harvard, na McKinsey, na The Economist, na London Business, também aqui no Brasil, no próprio INSPER e na Exame, muita coisa foi publicada na Exame. O que foi escrito nos tempos de grande crise no Brasil e no mundo, especialmente os artigos que foram publicados na época de 2003 e 2008, foram as duas grandes crises econômicas, né, que o mundo enfrentou neste século. E aí nós levantamos lá uns 60 e tantos artigos que consideramos mais interessantes, começamos a ler e a anotar os chamados pontos comuns. Então, o que os grandes pensadores estão dizendo que a gente deve fazer, as empresas devem fazer em tempos difíceis, como esse que estamos enfrentando agora. Simplesmente ficar apontando culpados, como se disse, não, né, é um exercício útil, importante, mas que não é o que vai resolver. E aí o que os autores convergem a 3 pontos principais, onde há uma convergência. Esses 3 pontos são os seguintes. Primeiro, claro, artigos, insisto, ligados ao mundo corporativo, às empresas. Mas, de repente, você começa a perceber que são as atitudes que nós também podemos e devemos ter em nossas vidas pessoais, quando estamos enfrentando as nossas crises pessoais. Os 3 pontos de convergência são os seguintes. Primeiro, é uma atenção maior com as pessoas. Atenção com as pessoas, cuidar das pessoas e, acima de tudo, manter nestas pessoas a ideia de uma visão positiva do futuro. Né? Então, não importa a dificuldade que nós estamos, nós podemos melhorar e há possibilidade que a gente melhore. Né? Eles insistem nisso. Um deles, inclusive, cita o Viktor Frankl, que vocês, não sei quantos que vocês conhecem. O Viktor Frankl é um psicólogo judeu, austríaco, que é preso em Auschwitz e passa praticamente toda a Segunda Guerra Mundial preso em campo de concentração. E esse sujeito consegue sobreviver àquela ignomínia do campo de concentração e consegue também influenciar pessoas ao redor dele, exercendo sobre elas uma influência, porque ele tinha essa percepção de que o futuro poderia ser outra realidade. Então ele conservava no presente, na realidade presente, toda a sua lógica, a sua razão para encontrar meios de sobrevivência, mas colocava toda a sua emoção em uma realidade futura que ele desejava. E isso fez com que ele mantivesse a sanidade mental e, como consequência, a sua sanidade física, a sua resistência física. Quando alguém estava muito mal perto dele, ele olhava para o companheiro do infortúnio dele e dizia: sabe qual é o teu problema? É que você não tem sonhos, você não tem planos de vida. E o outro às vezes dizia: Vitor, não sei se você percebeu, nós estamos em um campo de concentração, eu não sei se vou estar vivo amanhã, mas quer que eu tenha sonhos na vida. E ele dizia: quero, porque esta é a garantia de que você vai estar vivo amanhã. Então, manter essa visão positiva do futuro. Veja, eu estou descrevendo uma visão de um psicólogo, né, que escreveu um livro fantástico chamado Um Psicólogo em Campo de Concentração, A Man Searching of a Meaning, né, um homem em busca do sentido. Psicólogo, que podemos falar melhor depois sobre isso. Mas estou falando de autores de escolas de negócio, né, quando se refere à estratégia empresarial. O segundo ponto
Primeiro, então, a atenção com as pessoas, a manutenção da esperança, que falávamos agora há pouco, baseada em indicadores, em dados. O segundo é uma revisão da estratégia da empresa. A empresa, numa crise, não importa se a crise foi gerada fora da empresa ou dentro da empresa, a estratégia tem que ser revista. Pelo simples fato de que aquilo que fazíamos até agora foi o que nos colocou na crise, ou pelo menos não evitou que entrássemos em crise. É aquela velha história de Einstein, né, que disse que o maior sinal de loucura é querer obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Quer dizer, vamos ter que rever aquilo que estávamos fazendo, rever a nossa estratégia. Estratégia, no caso de empresa, fala-se de estratégia ligada ao produto, à abordagem do mercado, a processos internos da organização e assim por diante, todos os componentes da estratégia. E o terceiro ponto, que a maioria dos autores então insiste e há uma convergência, é o de abrir espaço para a criatividade e para a inovação. Nós temos que pensar diferente, temos que imaginar novas situações, temos que ser criativos. A criatividade, no fundo, é o que nos salva. Inclusive, nos salva na revisão da estratégia e na imaginação de um futuro melhor.